Comunidade de Cultura Divinista, Instituto Divinista. Apresenta Curso de Desenvolvimento Mediúnico, Aula 11, Captação e Irradiação. Captação e irradiação. Todos nós, naturalmente, somos receptores e emissores de fluidos, mas, de par com as possibilidades naturais, coexistem as peculiaridades e aprendizados. Captar e irradiar é comum. Saber captar e aplicar com maestria é outra coisa. E ainda resta o fator tônus, a qualidade do que capta, a elaboração interna a que sujeita e a sapiência na aplicação. Isso não é coisa para aprender num mês e nem para se conseguir numa vida ou duas. É sabido que o simples fato de modificar o pensar e o sentir faz imediatamente se modifique em parte a aura pessoal, quer seja pela imposição vibratória interna, quer seja pela sintonia com os outros graus e outras gamas externa, onde então fará a captação cósmica. Verdadeiramente, todos vivemos na carne ou fora dela, de contínuo, a captar e transmitir. O que varia de acordo com o modus vivendi é a intensidade do mecanismo e a qualidade dos elementos. Estrutura psicofísica e mecanismo das irradiações. Nos primórdios evolutivos, é o espírito apenas funcionário inconsciente dos automatismos, das causas determinantes, isto é, leis causais e influências do meio ambiente. Aquilo que é, refletindo-o como já é e reagindo sobre as tangências do meio ambiente. É tão variável em profundidade e intensidade o que pesa sobre o espírito, e o que este consegue movimentar em capacidades próprias durante a estada nos primórdios evolutivos, que, ao encarnado, por ora, é impossível compreendê-lo. Quando atinge o primata a espécie humana, embora naquele grau ainda primitivo, já pode ser visto pelos olhos espirituais a irradiar. O que a mente é capaz de querer e a emoção por instinto desejar, comandam a irradiação eletromagnética, na direção pensada e desejada. Não tem noção de ser encarnado ou desencarnado e, portanto, tudo lhe dá na mesma em termos de moral. Esta, para ele, não existe, e ele existe e vibra para o que quer, no circuito do que pode. Subindo na escalada evolutiva, sobe em tudo, até atingir o homem padrão da fase atual, em trânsito entre a primeira meia-idade e a segunda, entre a juventude e a maturidade, com severos aumentos no quadro dos direitos e deveres. É uma partícula de Deus, comandando as 7 coroas energéticas, os chakras e plexos, e as normais irradiações dos elementos etéricos, gasosos, vaporosos, líquidos e sólidos do corpo físico. Seus elementos eletromagnéticos e fluídicos podem ser endereçados segundo sua vontade, para o bem ou para o mal, no âmbito de seus poderes limitados. Pode irradiar por todo o corpo, mas a cabeça e as mãos representam normalmente os pontos mais expressivos e capazes. Entretanto, a movimentação dos chakras e plexos durante a longuíssima escalada evolutiva oferece campos de variações imensamente complexos. As colorações áuricas, ou suas variações, revelam e muito o modo de pensar e sentir das pessoas. Podem mentir com a boca, mas as irradiações afirmam o que a pessoa realmente é, moral e mentalmente, na ocasião em que é observada. A vastidão das variações mediúnicas e suas intensidades revelam um pouco, muito pouco, do quadro imenso dos matizes vibratórios. Dos gêneros já é difícil tratar, quanto mais das especificações. Instrumentos de irradiação e vibração. Aos necessitados de assistência espiritual. Tomar parte nas sessões de irradiação, orando pelos outros. Tomar água fluida, 10 ou mais vezes ao dia, 2 ou 3 goles de cada vez. Na hora de tomar, pense nas falanges de Bezerra de Menezes.
Se o necessitado não puder comparecer, faça-o alguém por ele. Uma concentração às 21 horas, ou na hora de deitar, em favor das falanges de Bezerra de Menezes. Ter em conta de religião os 10 mandamentos da lei de Deus e o divino exemplo de Jesus Cristo. Cultivar a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude, porque fora disso não há religião nem libertação. Lembrar que os atos de solidariedade enobrecem o espírito e harmonizam o corpo físico. Para fluir água e óleos, coloque o vasilhame cheio, de preferência branco, sobre uma mesa ou móvel, fazendo oração. Nunca esquecer, em tais casos, de orar pelos espíritos sofredores. A água deve ser tomada aos goles e o óleo serve para friccionar. Contra espíritos maléficos. Depois de começar a pensar bem, principalmente perdoando aos inimigos, é bom colocar um copo contendo água perto do leito, fazer uma oração às falanges de Bezerra de Menezes e ali deixar até o dia seguinte, quando pela manhã botará a água fora. Os guias espirituais se encarregarão do restante. Este copo, contendo água magnetizada, será um ótimo condensador de forças a ser usado pelos guias espirituais a fim de encaminhar os espíritos ignorantes e malfeitores. Usando a força do sol, Deus tudo fez e nada fez para ser inútil. E o filho sábio é aquele que das leis e dos elementos criados por Deus sabe fazer o melhor uso. O Sol no zênite, por exemplo, está em condições de transmissão de poderosas forças energéticas ao planeta e seus habitantes. Aqueles que sabem usar as leis regentes de fenômenos sabem que o meio-dia é uma grande hora para se fazerem pedidos justos, obtendo a cooperação de poderosíssimas forças cósmicas. O importante, em qualquer circunstância, é saber conjurar fatores positivos ou contributivos. Quem alia as forças espirituais às energéticas ou cósmicas, esse pode e alcança mais, podendo produzir mais a bem de sua evolução espiritual. Até às 10 horas prevalecem os raios ultra. É muito bom ficar sob a influência, mas o ideal é ficar em movimento, é andar ou fazer algum exercício físico, sempre contribuindo para a melhor radiação pelo forçamento da circulação sanguínea. Os exercícios respiratórios feitos sob o sol até às 10 horas valem como potentes radicadores de poderosas e saudáveis energias. Exercício respiratório. Para oxigenar o sangue ou forçar nesse perfeito sentido, é reconhecido desde muitos decênios. Só por isto já é verdadeira fonte de saúde e melhores disposições físicas. Feita a respiração, com fito de atrair agentes espirituais benéficos, provoca a dilatação dos chakras e plexos, ou centros energéticos, promovendo os desenvolvimentos mediúnicos possíveis. Respirar todos respiram, mas o exercício respiratório, feito com método e elevação mental, pode produzir maravilhas. Por ele a pessoa vai suprir-se de elementos substanciais, altamente carregados de energias, na fonte. Todavia, é fácil compreender a diferença que há entre o deserto, a campina, o mar, a mata, etc. O mar, as matas e as flores. Tudo é radiante, tudo fornece energias, e por esse motivo, todos deveriam procurar estar em frequentes contatos com o mar, as águas, as matas e as flores. Os elementos energéticos derivados de água, matas e flores podem por si sós fazer prodígios curativos. Uma casa ornamentada com flores é uma casa saturada de poderosos elementos saudáveis. Certas flores, entretanto, jamais devem estar em dormitórios quando se for dormir, pelo fato de serem tóxicas às radiações. Alimentação. Quem mais sabe se alimentar, menos remédios tomará. Cereais, legumes, verduras e frutas, eis os grandes e reais medicamentos.
As frutas podem fazer prodígios em matéria terapêutica, tanto que se procure comer as realmente indicadas para os casos. Carnes e gorduras animais devem ir sendo alimentos abolidos. Além de evitar verdadeiros assassinatos que serão pesados e medidos pela soberana justiça de Deus, resta ainda a vantagem de preservar a saúde. Leitura. Sempre que se aplica o poder mental, por certo que se estabelece contato com o mundo espiritual e seus habitantes. Leituras e divertimentos, portanto, devem ser muito bem escolhidos, para que não sirvam de instrumentos de atração de seres espirituais maléficos. Depois de envolverem as pessoas encarnadas, provocam desejos e ímpetos, viciando em muitas práticas infernais. De todo e qualquer modo, as leituras e os divertimentos podem ligar as mentes, e por elas tudo o mais, tanto aos altos planos da vida, como aos baixos da subcrosta. Preces. A prece é um fenômeno que decorre segundo lei profundíssima em gênero, espécie, matiz e tom. Há qualquer coisa de infinitamente moral a embasá-la, e por isso mesmo é ampla ao infinito, na flexão infinita de sua complexidade. Nunca pude sondar bem, nem mesmo mediocremente, a um caso sequer. E dizem os mais conscientizados agentes das esferas superiores, os mais angelizados irmãos, que só o Supremo Espírito, Deus, a essência divina, poderia dizer de sua possibilidade intensiva, de modo total. Mas se nos deixa o mecanismo do fenômeno, de instante a instante extasiado ante a prodigalidade de seus efeitos de variada ordem, também é de saber que, por isso mesmo, nos tem ele preso pelos laços do mais sublimado penhor de alma. Não sei qual seja toda a força do pensamento como onda vibratória, mas sei que a prece a expões de pronto em inelutáveis evidências. Orar é sintonizar com o princípio sagrado para colher divinos recursos. Orar é sintonizar com a mensageria divina para prodigalizar o bem aos semelhantes. Orar é irradiar força mental, eletromagnetismo e ectoplasma para curar e estimular, pacientar e elevar o ânimo. Orar é produzir maravilhas. A oração é um modo de penetrar com a mente nos planos superiores da vida, para colher e depois distribuir, mesmo depois de extrair dela grandes proveitos. Quem quiser medir a importância da oração, observe quem ora, de fato, com os olhos do espírito ou de fora da carne. Não é questão de hipótese, é fato. Água fluidificada. A água fluidificada são acrescidos, caso seja necessário fazê-lo, elementos espirituais ou materiais, e muitas vezes, quando manipulada por espíritos altamente hierarquizados, com poderosos elementos apenas energéticos que vão atuar sobre as coroas energéticas, chakras e plexos dos encarnados, para, a seguir, por indução, atingir-lhes o corpo físico. O importante aqui é o comportamento do paciente, porque o seu modo de pensar e de sentir pode neutralizar tudo, por todo o esforço a perder. Virtudes divinas a serem desabrochadas e praticadas: respeito, honestidade, sinceridade, fidelidade, honra, dignidade,